Apenas, acho que muito já foi dito em todo o debate sobre essa questão do reajuste, né? A bancada do PT foi a primeira a levantar essa questão da contradição por parte do decreto, e aqui em nenhum momento a gente questionou, a gente não faria demagogia de ficar dizendo que a inflação, né, seria algo extraordinário, de maneira alguma, mas a contradição foi sim com o decreto, porque o decreto, nesse decreto, o prefeito simplesmente, ele trata toda a questão dos servidores públicos municipais, do serviço público, cortando hora extra, cortando quilômetro rodado de carro público. Então, essa foi a contradição. Então, enquanto o servidor público está fazendo corte para garantir um trabalho, no mesmo decreto ali era muito claro que dizia que não haveria o repasse da inflação, né, no subsídio do prefeito, dos secretários, né, dos diretores. Então, foi nesse sentido toda a nossa crítica. E aqui, naquele momento... Senhor presidente, por favor. Naquele momento em que a gente fez aqui o debate aqui na casa, a gente trouxe esse ponto, essa contradição, e a gente entendia que a Câmara de Vereadores, por ter uma maioria, sim, composta, né, pela base do governo, inclusive o líder da bancada, o líder do governo na mesa diretora, a gente entendia que esse projeto, sim, teria sido combinado com o Executivo. E pelas defesas que vinham aqui, a gente entendia de que esse reajuste, todos os discursos aqui que eram feitos, de que eram obrigados a fazer, e a gente disse que não era obrigado a fazer, a obrigação da Câmara é legislar sobre o próximo subsídio do próximo mandato, não tinha a obrigação de fazer esse reajuste. E aqui alguns vereadores disseram, bom, mas o servidor público, inclusive no discurso que teve aqui, quando teve o repasse da inflação para os servidores públicos municipais, os discursos que houveram aqui foi de que não estariam repassando para os CCs em função do decreto. Então, o discurso cabia para os CCs, mas depois não cabia, então, para o prefeito, para os secretários. Então, todas essas contradições a gente apresentou naquele momento. E entendo que pela revelação dessa contradição, pelo debate, pela mobilização da população, acredito que foi nesse sentido que o prefeito repensou essa decisão. Porque a gente sabe, sim, que existe uma forte relação, até pelas defesas que aqui houveram, né, nesse plenário, desse repasse da inflação no subsídio, a gente entende, sim, de que a prefeitura tinha conhecimento. Então, não quis se manifestar, né, para tentar dizer que tinha uma independência, mas a gente sabe que não existe de fato. A gente sabe que existe, sim, uma ligação constante entre o Executivo e o Legislativo, mas com a mobilização da população, com a denúncia da bancada do Partido dos Trabalhadores, de que havia essa contradição, a gente entende, sim, de que a Prefeitura reviu e repensou sobre isso. Talvez avaliando que não poderia revogar o decreto, porque aqui, inclusive, a gente viu falas de vereadores dizendo, não, mas daqui a pouco, se a gente revogar o decreto, a gente vai ver que teve economia, né, no final de tudo isso. Bom, mas aí não pode valer, então, um decreto para todo mundo. Naquela ocasião, inclusive, rasguei daqui, né, o decreto, porque se a gente estivesse aprovando e o decreto, então, só valesse para os servidores públicos e não para o prefeito, que tem que dar o exemplo, já que o decreto foi feito por ele, e foi ele que escolheu o que deveria assinar e quais eram as medidas do governo, que foi muito elogiada no final do ano passado, ganhou mídia, inclusive dizendo que ele teria cortado na própria carne. Então, e naquele momento, no debate aqui, a gente lembrou de que a Câmara tem muito mais projetos para debater, que se fazem bem para a cidade, que a gente poderia estar trabalhando e que a gente estava, assim, perdendo tempo discutindo algo que já tinha sido definido pelo próprio prefeito no decreto. Então, foi um monte de... Acho que a gente perdeu muito tempo nesse debate. Algo que a gente poderia aqui, enquanto Câmara de Vereadores, ter avaliado. Bom, existe um decreto. Por que a gente vai propor uma legislação que contraria o decreto? Então, acho isso a gente poderia ter evitado. Acho que é um desgaste muito ruim para a Câmara de Vereadores, porque a gente tem tantos debates a realizar, tantos problemas da cidade para tratar. Então, a gente vai, sim, naquele momento a gente já disse que acompanhava o prefeito, né, que por isso a gente ia votar contrário a esse reajuste. Então, a gente vai hoje acompanhar o veto e a gente espera que os demais vereadores tenham repensado sobre as suas atitudes e que, na próxima vez, antes de defender um projeto que venha do Executivo, confirme bem, né, com o prefeito se é realmente isso que ele quer, ou confiram as outras legislações se não tem contradições.